Existe uma aparente contradição entre dois evangelhos, mas a Bíblia não é o livro das contradições, mas o livro dos contrastes. Veja bem, a respeito da salvação do cego Bartimeu. Bartimeu estava ali perto de Jericó. Mateus capítulo 20, versículo 29 diz assim, e saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Diz que quando Jesus foi salvar o Bartimeu, estava saindo de Jericó. Em contrapartida, Lucas capítulo 18, versículo 35, dentro do mesmo texto, mesmo acontecimento, diz que aconteceu que chegando eles perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. Mateus diz que Jesus estava saindo de Jericó quando salvou o cego Bartimeu. Lucas diz que Jesus estava chegando em Jericó quando salvou o cego Bartimeu. E agora? Como explicar isso aí? Jesus estava saindo ou Jesus estava chegando? Na verdade, Jesus estava saindo de Jericó e estava chegando em Jericó quando salvou o cego Bartimeu. O cego Bartimeu foi o primeiro a reconhecer Jesus como filho de Davi. O que os teólogos da época não viram, o que os escribas, os gramateus, os homens versados na palavra não viram em Jesus, o que os religiosos não viram, viram somente o filho de um carpinteiro, aquele cego viu. Ele é o filho de Davi, porque havia uma promessa em Ezequiel 34, que da descendência de Davi viria o Messias. Agora, Jesus está saindo de uma Jericó e está entrando em outra Jericó. Isso explica o texto. Havia naquela época duas Jericós. A Jericó antiga, que foi construída ali na época de Josué, foi destruída também, foi reconstruída na época dos reis. Você lê 1 Reis 16:34, na época de Rei Bitelita foi reconstruída, e Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, com quase 5.000 anos de idade. Foi por onde ali o povo passou, o povo de Israel passou, Jericó foi destruída, Josué capítulo 6, você conhece a história. Mas havia uma outra Jericó, 1,5 km dali, uma Jericó menor, uma cidade que o rei Herodes mandou construir, onde ele passava o inverno. No inverno ele pegava 30 dias e ia para lá descansar com a sua família e não gostava de ser incomodado. Era uma cidade particular do rei. Então nós consideramos assim, aquela Jericó, da onde Josué estava junto com o povo, que foi reconstruída, uma Jericó espiritual, uma cidade abençoada. Já Jericó, para onde Herodes ia uma vez por ano, 1,5 km da outra, uma Jericó caída, uma Jericó mundana, uma Jericó romana, uma Jericó onde se praticava todo tipo de bebedice, prostituição e essas coisas. E aonde que Bartimeu estava? Bartimeu estava perto daquela Jericó, da Jericó de Herodes, da pequena. Por isso que não existe contradições aqui, só um contraste. Basta a gente estudar com humildade e a gente vai entender as coisas. Então, Jesus estava saindo da Jericó grande, lugar das palmeiras, e alcançou Bartimeu na Jericó pequena, perto da onde Herodes passava o inverno, que era a Jericó mundana. Quer dizer, não importa quão longe você esteja das coisas de Deus, quão longe você esteja da palavra de Deus, lá longe, Jesus pode te alcançar e te resgatar, como ele fez com Bartimeu. Bartimeu não estava perto da Jericó espiritual, estava perto da Jericó mundana, estava longe da verdadeira Jericó, da Jericó abençoada. E mesmo assim, lá longe, Jesus alcançou e transformou a vida daquele homem. Pense nisso.